E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Como é que foram as leituras de vocês nesse carnaval, nesse fevereiro de 2016? Gente, eu li bastante coisa. Salvo engano, eu li em torno de 10 livros. 10 livros. Sim, vocês ouviram, 10 livros. Então vamos para as minhas leituras do mês de fevereiro de 2016. Vamos lá! E aí galera, então o último livro que eu li em fevereiro foi nada mais, nada menos do que o livro da queridíssima Stephania Forne, que é Chapatis Idosas, que é Os Meus Dias na Índia. Esse livro aqui é como se fosse, é um formato de diário, até mostro aqui pra vocês. Aqui ó, tem o dia e o mês, é no formato de diário esse livro, e ele é bem legal. Aí tem os meses, tudo aqui bem divididozinho nos capítulos. Então a Stephania ela é farmacêutica, pesquisadora, e ela estava enganjada num projeto bem interessante com crianças lá na Índia e em relação com o HIV/AIDS. Então ela foi engajada nesse projeto para trabalhar lá na Índia. E nesse livro ela conta o seu dia a dia na Índia, os desafios que ela enfrentou para chegar até esse país, o choque cultural, o clima bem diferente do que ela já sentiu nos outros países que ela viveu. Gente, é um livro incrível, eu achei um livro incrível e vale muito a pena, muito emocionante. E assim, dá para você se encaixar, vamos dizer da melhor forma, dá para você se conectar com aquele país absurdamente. Super indico o livro da Stephania. Outro livro que eu li muito bom esse mês de fevereiro foi Requiem, uma alucinação, do Antonio Tabucchi. O Antonio Tabucchi, ele é italiano, e esse aqui foi o primeiro livro que ele escreveu diretamente escrito no português de Portugal. Esse livro é todo no português de Portugal, mas ele é da Cosac Naif. E o Antonio Tabucchi, ele é famosíssimo por traduzir várias obras para o idioma italiano, e as obras mais aclamadas dele, que ele também, além de traduzir, ele é pesquisador do Fernando Pessoa. Então esse livro aqui é incrível, ele conta a história, é basicamente como podemos dizer, um livro que retrata muito bem o dia a dia os lugares em Lisboa. Alguns dizem que esse aqui é um livro em homenagem a Lisboa, porque ele conta a história de um personagem, de um homem que chega a Lisboa para fazer entrevista com um renomado escritor. E saibamos que esse escritor renomado será que é o Fernando Pessoa? Enfim, descubram, leiam e descubram. É um livro incrível, eu amei muito, um livro apaixonante. A escrita do Antonio Tabucchi é incrível. Eu não sei se é Antonio Tabucchi ou Antonio Tabucchi, enfim. Mas eu quero ler a Firma Pereira. Inclusive esse livro, ele tá no livro 1000 Livros. Aquele, bem grossinho, né? Vou deixar aqui embaixo o link com o projeto 1000 Livros, ok? Mas é muito bom esse livro, bem fininho, uma leitura super rápida. Sabe aquela leitura que você sente e lê? É essa. Um livro que eu estava lendo desde o ano passado. Sim, desde o ano passado. Eu estava lendo em doses homeopáticas, bem aos poucos, sem pressa alguma. E eu me apaixonei pela escrita do Dom DeLillo. Pretendo ler. Vocês estão ouvindo chuva? É um milagre. Gente, faz tempo que não chove por aqui. Mas enfim. O Dom DeLillo, ele é incrível. Eu não conhecia a escrita desse autor, então gostei bastante. O Ruído Branco, ele conta muitas coisas assim do cotidiano norte-americano. Ele foi escrito em 1985, mas ele conta de uma forma assim, muita crítica. Ele critica a questão do meio ambiente, ele critica a parte política, a parte da convivência da população em si. Mas, gente, é um livro
totalmente atual. Parece que foi escrito nos dias atuais. Então, gente, não tem como comparar esse livro que você está lendo e com os acontecimentos que estão ocorrendo hoje. É um livro assim que você fica, meu Deus do céu, como é que pode isso? Por exemplo, desastres ambientais que estão ocorrendo aqui, pessoas que vivem focado na tecnologia, por exemplo, que tiram fotos de fotos, vamos dizer isso, que é um trecho aqui do livro. Então, pessoas vivem nesse mundo artificial e destruindo, né? Então, é um livro assim, eu achei incrível. E esse livro também tá lá naquele projeto Mil Livros, então super indico esse livro. Salvo engano, esse livro tá esgotado na editora, Companhia das Letras, Companhia... Relance esse livro porque vale a pena, reimprima esse livro porque vale a pena todo mundo ler. Então, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Dá uma corridinha lá no estante virtual, eu comprei o meu lá. Vai que vocês se encontrem, né? Vamos lá. Outro livro que eu estava lendo também desde o ano passado foi minha leitura de viagem. Eu viajei no final do ano, eu levei, mas acabei não lendo todo e estava lendo aos poucos. Mas é um livro incrível, foi o meu primeiro contato com a Natalia Ginzburg, ou a escrita da Natalia Ginzburg. Então é um livro muito bom. Esse livro aqui, ele é um livro meio autobiográfico, que ela conta vários crônicas, contos. E então ela conta muito essa parte do momento da convivência dela com o marido, dos lugares onde ela viveu, do dia a dia dela. Então é uma escrita muito boa, muito fluida. Só que eu tava lendo aos poucos, sem pressa. Esse ano eu tô mais nessa vibe, ler sem pressa, eu não quero apressar as coisas, enfim, né? Mas é um livro muito bom, gente. Quem leu, amou, e eu super indico As Pequenas Virtudes da Natalia Ginzburg. Muito fininho, dá pra ler bem rapidinho mesmo, porque eu estava lendo assim, bem aos poucos, né? Agora um livro que eu devorei absurdamente foi... E outra coisa, vamos lá. É simplesmente O Padre Sérgio, do Tolstói. Gente, eu nunca li Tolstói, sério. Eu nunca li Tolstói, esse foi meu primeiro contato com Tolstói. E, sério, gente, eu amei a escrita. Amei muito a escrita do Tolstói. Achei muito bom. Espero que nas outras obras do Tolstói sejam escritas tão boa quanto o Padre Sérgio. Padre Sérgio é incrível. Achei assim uma história bem legal mesmo. Conta basicamente a história de um homem que fica um pouco decepcionado com... Não vou contar detalhes da história não, porque é um livro muito curto e qualquer coisa é spoiler, né? Fica decepcionado com o mundo, então ele tende ele se entrega, né, a Deus de uma forma assim, bem extrema. Como ele é uma pessoa muito... O Sérgio, ele é uma pessoa muito concentrada, ele é uma pessoa muito determinada, e ele sempre é bem aplicado nas todas as coisas que ele faz. Então ele focou em ser padre. Então ele se reclusou do mundo. Ele foi umas partes aqui, por exemplo, não vou dar spoiler, gente. Uma parte aqui, por exemplo, que ele vai para um lugar bem distante. E lá ele fica só, como ele diz aqui, só ele e Deus, e vivendo de doações e tal. Mas aí tem tentações ao longo do caminho, e algumas pessoas achando que ele é muito santo e começa a misturar as coisas, e então meio que acha que ele está operando milagres. Enfim, gente, é um livro assim que tem uma crítica bem interessante nessa parte cristã, né? Que muitas coisas aí não são legais, enfim, não vamos entrar neste detalhe, mas eu super recomendo. Eu não vou falar muito desse livro porque senão é spoiler, mas enfim, é um livro muito curto que dá pra você ler em um dia, e eu, salvo engano, eu li em um dia. Foi em 12 horas por aí. É um livro muito bom. Padre Sérgio, do Tolstói, naquela edição aquela edição nova da Kozak, afinada Kozak, né?
Outro livro que eu fiquei louco quando eu li, eu não acreditei que o livro era tão cômico, que é O Pai Morto, do Ronald Barthelme. Enfim, gente, se pronuncia esse nome não. Gente, esse livro é muito bom. É uma história do protagonista chamado Pai Morto, que ele não se conforma com a condição dele. Gente, tudo isso começa com isso, né? Ele não se conforma por ele estar morto. E é muito cômico, muito cômico. De fundo para uma crítica assim absurdamente contra o governo, contra o modo que a sociedade é imposta, a sociedade, sobretudo a sociedade americana. É muito bom, gente, é muito bom, é um livro super clássico. Inclusive, este livro, ele não tinha sido publicado ainda no Brasil, e é um livro já bastante antigo, salvo engano, da década de 70, na década de 60, em torno, 70, 60, 70. E esse livro está até indicado lá no 1000 Livros. É tanto que o 1000 Livros, ele mostra ainda o título dele em inglês, porque ainda não tinha sido publicado aqui no Brasil, mas a editora Rocco trouxe ao Brasil e eu fiquei louco quando eu soube e comprei e já li. E é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Outro livro que eu li agora em fevereiro foi A Ovelha Negra e Outras Fábulas, e que fábulas interessantíssimas. Muito bom, e tem uma tradução do Milo Fernandes. Esse livro do Augusto Monterroso é muito bom, e tipo, gente, cada fábula dessa dá pra você ter inúmeras interpretações. Tem algumas partes aqui que ele critica um pouco a questão bíblica, que eu achei bem interessante também. Por exemplo, a fé move montanhas também, que é um pouco religiosa. E é muito bom. A própria crítica da ovelha negra é incrível, incrível. Muito bom, muito bom. E são contos, são fábulas muito rápidas. E tem uma fábula aqui que eu gostei bastante, que é sobre Kafka. É muito interessante, muito interessante. Ele meio que inverte as coisas, como se... Enfim, gente, eu não quero dizer, porque se eu for contar spoiler em relação ao livro do Kafka, Metamorfose. Mas aqui é sobre o livro do Kafka, o Metamorfose, que deu uma crônica aqui, uma fábula aqui, só que ele inverte os papéis. Mas quem leu o Metamorfose, dá uma conferida, é muito boa. Outro livro que eu li, acho que, se não me engano, é esse mesmo. É meu segundo livro que eu leio do Leclésio. Eu li o primeiro livro do Leclésio, que foi O Africano, eu gostei bastante. Então eu peguei esse aqui bem pequenininho mesmo, que é o Pavana. É uma história muito bonita, que ele basicamente fez esse livro baseado na história um mito clássico, uma lenda, que existia um lugar onde baleias, um refúgio das baleias, onde elas iam para lá, se reproduziam, se alimentavam, enfim. Gente, e várias espécies de baleias raras. Então, aqui, esse livro aqui, ele conta essa história dessas baleias, né? Mas esse livro aqui, o foco dele mesmo, quando a gente vai lendo e vai percebendo, é basicamente um grito de socorro criticando e para impedir a matança das baleias raras, das espécies de baleias raras. Gente, e é um livro incrível, muito bom. Aqui tem algumas ilustrações, e aqui conta essa parte todinha da matança dessas baleias raras, dessas espécies raras. Então, esse livro aqui é isso, é um grito de socorro, para sanar, para diminuir essa matança das baleias hoje, atualmente, né? Mas ele baseou tudo isso nesses pontos, nessa lenda desse lugar, não sei se exatamente lenda ou existiu realmente esse lugar, e também na obra do Moby Dick, do Herman. Muito bom, gente, muito bom, é Kozak também, Finada Kozak. E o livro, um dos últimos que eu li agora, que reli, né? Que foi Alice no País das Maravilhas, nessa edição da Kozak, que é aquela edição que vem na caixinha, né? Aqui a edição da Kozak, ela vem em 2 volumes, vem Alice no País das Maravilhas, e eu pretendo reler esse mês de março, o Alice através do Espelho.
Então eu li esse mês de fevereiro, muito bom, gente, reler Alice. E como até Maridal Chico, lá do Psycho Books, fala que cada vez que a gente lê Alice no País das Maravilhas, a gente interpreta de uma forma diferente, não é isso? Porque eu li Alice na minha infância e nunca mais tinha lido, né? E hoje adulto, a gente pode ler a Alice com outra visão, trazendo até alguns aspectos sociais, enfim, um aspecto mais adulto, uma interpretação totalmente diferente. Mas como Mari Toshiki até disse, que a cada vez que a gente lê Alice, a gente interpreta de uma forma diferente, e é uma obra assim incrível que tem assim inúmeras interpretações, inúmeras. As frases de Lewis Carroll são incríveis nesse livro e enfim, é muito bom, muito bom. Agora, gente, vou mostrar o que eu estou lendo atualmente. E vamos lá, né? Atualmente eu estou lendo, já estou bem na metade, é o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Muito bom esse livro, é meio prateado. É um relançamento, né, da Companhia das Letras, porque esse livro estava esgotadíssimo. Então, ele podia fazer isso também, né, com o livro Ruído Branco, mas muito bom, gente, esse livro tá muito bom, estou desesperadamente querendo terminar para assistir ao filme, e eu super indico já este livro. Outro livro que eu estou lendo bem aos poucos, que eu já estou bem na metade mesmo, que eu até postei recentemente uma foto lá no meu Instagram, que eu selecionei 3 calhamaços, que está naquele meu projeto de 8 livros para ler sobre a Segunda Guerra Mundial em 2016. Vou deixar aqui o link embaixo também. Que é Vida e Destino do Vassili Grossman. É muito bom, estou numa parte bem conturbada do Stalingrado. E, gente, muito bom. E eu não conhecia muito a história do Stalingrado, que é aquela parte da Europa Oriental, envolvendo a Segunda Guerra, os alemães. Então é uma batalha bem conturbada aqui. E, gente, muito bom. E outra coisa, a mídia toda literária considera isso aqui como o novo Guerra e Paz do século XX. Eu acho que vale muito a pena dar uma conferida nesse livro, muito bom. Outro livro que eu estou lendo, mas bem aos poucos, sem compromisso, mas eu estou gostando, que é o primeiro volume do Tempo e o Vento, o Continente Volume 1, do Érico Veríssimo. Muito bom, gente, muito bom, estou gostando bastante. Eu li isso umas 50 páginas, estou gostando. Peguei assim aos poucos, não quero ler com pressa também, quero ler bem aos poucos mesmo. E um livro que era para eu ter terminado agora em fevereiro, porque eu sorteei a TBR e saiu esse livro, que foi A Fazenda Africana, da Karen Blixen, mas eu não adiantei nesse livro. Mas não é um livro, não é ruim. O livro é muito bom, eu vou ver se eu termino. Eu tenho que terminar esse livro agora, no mês de março. Então é isso, gente. Foi tudo isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal e não se esqueça, se inscreva no canal para receber mais notificações e vídeos novos, enfim, novidades. E aí me contem quais foram as leituras de vocês neste mês de fevereiro. Foi um mês de carnaval e eu sei que muita gente fez maratona. Quero saber. Então, até mais, um cheiro e até um próximo vídeo.